Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos 1 Coríntios capítulo 7, dos versículos 17 ao 24. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado. E se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Nesse trecho, então, nós vemos uma orientação do apóstolo Paulo com relação ao nosso chamado, à nossa vocação, ao chamado que Deus fez a cada um de nós quando nos apresentou a boa notícia daquela salvação tão especial, do seu sangue derramado na cruz para pagar pelos nossos pecados, para nos perdoar e nos libertar da escravidão do pecado. Quando então recebemos esse chamado e ouvimos e aceitamos, então o Senhor nos chama e através de Paulo ele nos diz: andem nesse chamado, nessa vocação, da forma como vocês foram encontrados. Não ambicionem posições, não ambicionem grandes mudanças em sua vida. Permaneçam nessa forma porque Deus nos chamou, o Senhor nos chamou para servirmos aonde nós estivermos. No nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho, no relacionamento com as pessoas, na comunidade. Foi dessa forma que o Senhor nos chamou, para que possamos então testemunhar esse amor em tudo que estamos fazendo na nossa vida e no nosso dia a dia. Em Efésios, no capítulo 4, versículos 1 a 3, nós vemos o seguinte: rogo-vos eu, pois, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aqui Paulo, quando escreve aos Efésios, ele fala então: andem nessa vocação, nesse chamado que vocês receberam, de um modo digno. Quando nos aproximamos de Cristo, que é o centro, nós nos aproximamos uns dos outros e dessa forma então caminhamos em comunidade, caminhamos na comunidade cristã. E quando vocês andarem nessa direção de Cristo, andem de modo digno com esse chamado, com humildade, ele fala com mansidão, não buscando ambição ou não se deixando levar, de forma longânima, com paciência, suportando-vos uns aos outros, sempre com amor e guardando a unidade do Espírito, guardando as doutrinas, guardando a palavra de Deus. Andem de modo digno. É a orientação de Paulo para nós aqui nesse trecho, junto com esse trechinho de Coríntios que lemos hoje. E ainda ele fala o seguinte no versículo 23, vocês foram comprados por um bom preço. E esse é o preço do sangue de Cristo derramado naquela cruz. O maior valor de todo o universo. Você que é pai, que é mãe, se perguntarmos o que você tem de mais valioso, de mais precioso nesse mundo, certamente você responderá que é o seu filho, sua filha. E é o que você tem de mais valioso no seu pequeno universo. Mas em todo o universo de Deus, em toda a criação de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o que existe de mais valioso. E o sangue dele foi derramado para pagar pela nossa vida, pelo nosso pecado, para que nós pudéssemos ter uma ligação com Deus, para que nós pudéssemos estar juntos de Deus. Então esse preço foi pago pela nossa vida
para que nós não sirvamos mais a homens, para que não sirvamos mais a nós mesmos, mas para que possamos servir ao Senhor e que nossa meta, o nosso foco, o nosso alvo possa ser Cristo. Então, cada um fique diante de Deus da forma como foi encontrado. Não ambicionem coisas grandes, mas acomodai-vos às humildes, diz um outro versículo. Que o Senhor possa ser o nosso alvo, o nosso foco, e possamos compreender de que forma devemos servir ao Senhor aonde nós estamos, onde nós nos encontramos. Através da nossa vida, possamos demonstrar o amor de Deus. Através do nosso casamento, possamos demonstrar o amor de Deus. Através do nosso trabalho como empregados, como patrões, possamos demonstrar o amor de Deus. Possamos, através da nossa amizade, através do nosso sorriso, do nosso abraço, possamos demonstrar o amor de Deus. Reflita sobre isso. De que forma você pode demonstrar o amor de Deus hoje? Tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.